Olá, nono ano, tudo bem aí? Espero que sim. Vamos dando continuidade aqui às nossas aulas e nós paramos na página 13, vamos dar início na página 14 agora. Eu estou aqui projetando a apostila virtual de vocês e gostaria, que vocês estivessem agora participando comigo. Então vamos. Observe o box tira-teima. Que informação é dada nele? Quando a gente fala tira-teima, é aquela situação assim, tá em dúvida? Então vamos no tira-teima. São argumentos que não são questionáveis, são argumentos decisivos. Então, leu alguma informação sobre saúde duvidosa na web? Então, você tem a escolha de canais que são confiáveis para que você, tire de dúvida aí, de mente, que se trata de uma informação falsa, tá bom? Então, aqui a gente tem esses sites de saúde que ajudam a vocês a tirarem suas dúvidas. Aqui, o box tira-teima, observe o box tira-teima. Que informações são dadas nele? Qual é a informação dada? O nome, de fontes que são confiáveis para o leitor tirar dúvidas a respeito de notícias que leu pela internet. O meu não está possibilitando digitar aqui, ó. Eu vou ditar novamente para você. São as indicações de algumas fontes, em que o leitor pode tirar suas dúvidas que surgiu ao fazer alguma pesquisa na internet, certo? Que o leitor pode tirar suas dúvidas a respeito de uma pesquisa que fez na internet. Anote outras recomendações citadas na reportagem para verificar a veracidade de uma notícia sobre saúde. Então, vou voltar lá no texto para você e vai estar bem no finalzinho do texto essa parte que fala sobre outras recomendações que a gente pode ter para evitar que fiquemos em dúvida a respeito do que a internet nos oferece. Então, já está bem sublinhado aqui no último parágrafo, há alguns espaços para enviar dúvidas específicas. Nada, é claro, substitui a conversa entre médico e paciente. Também é preciso atentar para o veículo que está difundindo a informação. Então, recomendações úteis, válidas, seguras para a gente. Nada substitui o quê? A conversa física, médico e paciente. E também, você estarem atento ao veículo de informação. Se ele é realmente um órgão da saúde, se a pessoa é realmente um profissional capacitado, com propriedade para falar sobre o assunto. Saúde é coisa séria. Continuando aqui, vamos voltando lá para a nossa apostila. Nas reportagens, nós temos os intertítulos. Não só nas reportagens, mas também em notícias e em outros textos, que tem isso daqui, tá? Se você marcou que esses dois aqui são os dois intertítulos que a gente está observando nesse trecho, você acertou. E eu vou mais. Isso daqui é o título, esse daqui é o subtítulo ou linha fina, e aqui a gente tem checagem de fatos, um intertítulo, bicho-papão, um outro intertítulo, certo? Vamos ler o que está escrito aqui, porque vai pedir para a gente dar um outro título. Checagem de fatos. No momento, a principal ferramenta é a parceria com as agências de checagem de fatos, que no rastro das fake news se chamam de agências de fact-checking. Em cada país, o Facebook escolhe agências que estejam de acordo com os critérios estabelecidos pelo Poynter Institute, Escola de Jornalismo dos Estados Unidos. Bicho-papão. As notícias falsas se tornaram um bicho-papão para o Estado brasileiro.
Em 2017, o Tribunal Superior Eleitoral convocou o Ministério da Defesa e as Forças Armadas para monitorar redes sociais em busca de notícias falsas durante as eleições de 2018. Aí, como atividade, né, pede para gente dar nomes a esses intertítulos aí. Releia o trecho anterior e proponha outros intertítulos para a reportagem. Como a gente leu, checagem de fatos, né, que fazem aí referência a uma ferramenta que está aí no rastro dessas fake news. Aí eu fiz a minha, eu espero que vocês tenham feito de vocês. E aí, eu escrevi assim, rastreando fake news para o primeiro, tá? Vou escrever assim, rastreando fake news, né? Eu também fiz no rastro das fake news, buscando a verdade, certo? E para o intertítulo 2, que a gente vai ler agora, o intertítulo 2, que, né, relendo aqui, bicho-papão, as notícias falsas se tornaram um bicho-papão para o Estado brasileiro. Em 2017, o Tribunal Superior Eleitoral convocou o Ministério da Defesa e Forças Armadas para monitorar redes sociais em busca de notícias falsas. Aí a gente pode colocar fim das notícias falsas, monitoramento das redes sociais, fim das notícias falsas, né? Monitoramento das redes sociais. São ideias que vocês fazem, tá? Vocês que criam esses intertítulos. Dando continuidade aqui, nono ano. Relembre o que se afirma sobre as fake news na reportagem Epidemia de Mentiras e complete a frase a seguir. A reportagem Epidemia de Mentiras sustenta que as notícias falsas se originam ou se espalham nas redes sociais, nos aplicativos de mensagens que a gente leu, né? Nos buscadores de informações, essas notícias falsas. Então, onde é que elas estão? De que forma que elas se sustentam? Elas espalham nas redes sociais. Desculpa aqui, tô vendo um errinho aqui. Elas se espalham nas redes sociais, vírgula, nos buscadores de informação e nos aplicativos de mensagem. Foi isso que a gente leu lá no texto. Continuando, leia o texto a seguir para resolver as questões 41 e 42. Vamos lá? O jornalismo hegemônico encontrou na batalha contra as fake news uma forma de expressar a sua pretensa superioridade moral ante as mídias alternativas que cresceram com o advento da internet. Para isto, utilizam duas ordens de argumento. Que o jornalismo que praticam é profissional e, portanto, o praticado pela mídia alternativa é amador, pois ele ocorre a partir de estruturas empresariais cristalizadas, com redações profissionalizadas e cujo objetivo não é fazer ativismo político,
mas sim prestar um serviço ao seu público. 2. Que a internet, em especial as plataformas das redes sociais, possibilita uma equivalência de narrativas produzidas em condições diferentes, possibilitando então que qualquer pessoa, sem a qualificação necessária, possa repercutir informações. Então, em plataformas, pela internet, qualquer pessoa acha que é dona da razão. E a internet deu voz demais para pessoas ignorantes e hipócritas. Enquanto que o jornalismo, ele é formado por profissionais que têm propriedade para falar sobre um determinado assunto. Pesquise o significado de hegemônico e advento. Pelo próprio nome já fala que é aquilo que tem supremacia. E advento é aquilo que tem chegada, origem. Então, vocês vão escrever hegemônico. Hegemônico, aquele que tem supremacia. Preponderante, que tem supremacia. Preponderante, né? Que tem poder, que tem clareza, né? Que se destaca. Advento, aparecimento, chegada. No texto anterior, os argumentos 1 e 2 são utilizados para criticar o jornalismo hegemônico, que tem supremacia, que é preponderante, ou ele é usado para defender o jornalismo hegemônico. Lógico, né? Defender esse jornalismo sério, que trabalha com a verdade e não com a especulação. Continuando. As recomendações que seriam úteis para verificar se uma notícia na internet é falsa ou não é: se a notícia teve muitos compartilhamento significa que ela é verdadeira? O que a gente viu lá no texto, né? Uma notícia falsa teve mais de 480 mil compartilhamentos. Então, se ela é muito compartilhada, não é questão de achar, de considerar que ela é verdadeira. Buscar informações sobre o site em que a notícia foi publicada, a fim de descobrir se ele é sério ou sensacionalista? Sim, né, gente? Se a notícia foi publicada somente em um site, trata-se de um furo jornalístico. Então, ela provavelmente é verdadeira. Não, né, gente? Não quer dizer isso, se ela foi publicada só em um site. Não. Verificar todas as letras do endereço do site. Para enganar os leitores, os sites de notícias falsas costumam criar endereços parecidos com os de sites sérios, com apenas uma ou duas letras trocadas. Então, sim, prestar atenção. Ler a mesma notícia em outros sites em que ela foi publicada, realizando uma comparação, a fim de descobrir se os pontos mais comuns coincidem ou se há diferenças gritantes. Ótimo, né? Vamos verificar, vamos ver se no outro site que saiu isso está na mesma linha, né? O mesmo raciocínio. Continuando aqui. A gente começa a relembrar agora um pouquinho de gramática. Observe as frases. As medidas das redes sociais são insuficientes. Aqui eu tenho são, que é verbo de ligação, insuficientes, que é um predicativo do sujeito e que está referindo-se a medidas. A reportagem considera as medidas insuficientes. Nesse caso, insuficientes é predicativo, mas eu não estou me referindo à reportagem. Não são as reportagens insuficientes. Outro, insuficientes está no plural. Reportagem está no singular. Então, jamais eu poderia falar que isso aqui é um predicativo do sujeito. Esse daqui é um predicativo, mas do objeto. Considera o quê? Medidas.
como são consideradas insuficientes? Classifique, então, o predicado da frase 1. São insuficientes. São, verbo de ligação. Insuficientes, predicativo do sujeito. O verbo não tem valor expressivo. Ele apenas serve para ligar o sujeito ao predicado, tá? Então, o verbo de ligação, ele não carrega significado. Ele apenas serve de ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. Então, predicado nominal. Certo? Predicado nominal, que tem a estrutura verbo de ligação mais predicativo do sujeito, certo? Continuando aqui, qual é a função sintática de insuficientes na oração 1? Insuficientes, quem são? As medidas das redes sociais, é um termo que dá qualidade ou estado a esse sujeito, então, predicativo do sujeito. Continuando. Na frase 2, insuficientes, qualifica quem na frase 2? O que são insuficientes? A reportagem ou as medidas? Acertou quem disse que são as medidas, e medidas é o objeto direto, certo? Deixando um tempinho para você printar, para você fotografar com o celular. Dando continuidade. Predicado verbo nominal é o terceiro predicado que vamos falar neste ano. Nós já tínhamos falado no primeiro bimestre sobre o predicado nominal, verbal, e agora eu quero falar com vocês do verbo nominal. Relembrando, verbo de ligação tem a função de ligar o sujeito a uma característica ou a uma condição. Sandra parece cansada. Nesse caso, temos predicado nominal, cujo núcleo é cansada. O significado está mais centrado em cansada do que nos verbos está ou parece. Por isso que o núcleo desse predicado é cansada. E cansada coincide também com o predicativo do sujeito. Quando a gente tem verbo significativo, também chamado nocional, é porque ele exprime ação, acontecimento, desejo, atividade mental. A criança brincou muito. Agora, o significado, a parte mais expressiva, está no verbo. O verbo diz tudo sobre o sujeito. A criança brincou. Brincou muito. Nesse caso aqui, eu poderia até parar a frase no verbo, porque é um verbo intransitivo que não precisa de complemento. Nesse caso, temos predicado verbal, cujo núcleo agora é o verbo, porque o verbo agora é o mais importante, certo? Analisando aqui. Leia parte de uma entrevista concedida pelo youtuber Whindersson Nunes para a revista Trip. Trip, o que seus pais fazem? Whindersson, eles eram representantes comerciais. Agora não trabalham mais. Trip, às vezes você acorda e pensa que está vivendo uma vida que não é sua? Que você está num conto de fadas? Whindersson, não. Eu acho tudo real. Até porque sou eu que faço tudo e acabo com o meu físico. Eu morro de cansaço, de sono, de isso, de aquilo. Então, acho que é bem real para mim. Esse texto é da Milly Lacombe. Continuando. Classifique os seguintes predicados. Eles eram representantes comerciais. Quem eram? Eles, sujeito. Eram, verbo de ligação, ser. Qual é a principal característica? Falar eles eram ou falar que são representantes comerciais? Representantes comerciais. A essa estrutura, verbo de ligação mais predicativo do sujeito, eu classifico como predicado nominal.
Agora, não trabalham mais. Trabalhar é um verbo significativo, de ação. Não trabalham mais. A mensagem se processa no verbo. O verbo indica ação. Então, quer dizer que agora eu tenho predicado verbal. Certo? Continuando. E quanto à oração a seguir? Vamos refletir um pouco? Eu acho tudo real. Qual é o predicado da oração em destaque? Primeiro, vamos achar o sujeito. Achei o sujeito, que sobra é predicado. Eu acho tudo real. Quem acha tudo real? Eu. Eu é o sujeito. Depois que eu retiro o sujeito, o que sobra é predicado. Acho tudo real. Esse é o predicado. Como se classifica o verbo dessa oração? É ação, ser, estar, ficar, continuar, parecer, tornar, andar, virar? Não, ele é verbo significativo, é verbo de ação. Verbo significativo. Significativo. Qual é a função sintática da palavra tudo nessa oração? Eu acho. Eu acho o quê? Tudo. Então, tudo é complemento verbal. Especificamente, é objeto direto, porque está completando o sentido de um verbo transitivo direto que fez pergunta o quê? Qual a palavra real? Refere-se ao qual termo? Eu real ou tudo real? Tudo, né? Tudo que é real está qualificando a palavra tudo. A palavra real refere-se a qual termo da oração? Refere-se a palavra tudo. Combinado? Refere-se à palavra tudo. E agora? Aqui. Nesse caso em que não há verbo de ligação, mas a oração apresenta uma qualidade ou um estado do objeto direto, o predicado é verbo nominal. A gente tem agora as duas características. Então, olha aqui. Há casos em que o predicado é verbo nominal. Isso ocorre quando o predicado é composto de um verbo significativo ou nocional, que pode ser transitivo direto ou só intransitivo, mas há um predicativo que se refere ao sujeito ou ao objeto direto da oração. Exemplo: Maria voltou cansada. Quem voltou cansada? Maria, é o sujeito. Voltou é verbo intransitivo, significativo, não precisa de complemento. Mas eu tenho um predicativo aqui, cansada, predicativo do sujeito. Esse predicado, ele tem as duas características. Tem um verbo de ação e um predicativo do sujeito. Então, eu misturei os dois. Trata-se de um predicado verbo nominal. João achou a prova complicada. Quem achou? João. Achou é verbo e é verbo significativo, transitivo direto. O que ele achou? A prova. A prova estava como? Complicada. Quem está complicada? É a prova ou João? A prova. A prova, objeto direto. Complicada, predicativo do objeto direto. Esse tipo de predicado costuma ocorrer com o verbo considerar ou com os que têm significado equivalente: julgar, supor, declarar, achar, entre outros. Então, aqui é importante você sublinhar, eu estou dando exemplos de outros verbos que são considerados verbos, né, que vão dar origem ao predicado verbo nominal. Importante, o predicado verbo nominal se compõe de dois núcleos, o próprio verbo e o predicativo. Então, na verdade, quais são os núcleos desse predicado? Não são a mistura de dois predicados? Então, a gente agora tem dois núcleos, achou e complicada. Tudo bem? Na apostila aí, na outra página, vocês têm mais atividade sobre o predicado verbo nominal. Fala assim:
Para reforçar o entendimento do predicado verbo nominal, leia algumas frases relacionadas à primeira reportagem Faça o que se pede. A internet é uma fábrica de mentiras. Classifique o predicado da oração. Já vi aqui, ó, verbo de ligação. Estou analisando apenas o predicado. É uma fábrica de mentiras. É uma fábrica de mentiras. O que eu faço agora? Eu quero analisar os termos. Classifique o predicado. Se tem verbo de ligação e uma qualidade ou estado do sujeito, o predicado é nominal. Qual a função sintática de uma fábrica de mentiras? Uma fábrica de mentiras é o predicativo. Eu estou dando a qualidade da internet. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. A reportagem aborda o tema fake news. Classifique o predicado da oração. Abordar é verbo de ação. Então, nesse caso, o predicado tem ação. O verbo é expressivo. O predicado é verbal. Como se classifica a transitividade desse verbo? Aborda. Aborda o quê? Quando eu faço essa pergunta, eu estou diante do verbo transitivo direto, certo? Qual é a função sintática de o tema fake news? Aborda o quê? O tema. Tema fake news é a resposta, é o complemento verbal, que a gente chama de objeto direto, porque está completando o sentido de um verbo transitivo direto, certo? A reportagem considera, olha esse verbo, considera a internet uma fábrica de mentiras. Considerar é um verbo significativo, não é de ligação, ser, estar, ficar, continuar. Quanto à regência, o verbo, ele é transitivo direto. Considera o quê? A internet, uma fábrica de mentiras. Identifique o complemento do verbo considerar. Ele trata-se de um objeto direto ou indireto? Já colocamos aqui, então é objeto direto. Qual é ele? Considerar o quê? A internet uma fábrica de mentiras. A expressão uma fábrica de mentiras refere-se ao sujeito ou refere-se ao complemento? Então, vamos lá. A reportagem considera a internet uma fábrica de mentiras. Quem é uma fábrica de mentiras? A reportagem ou a internet? Acertou quem colocou que é a internet. Então, refere-se ao complemento, não é? Refere-se ao complemento. E agora, considera o quê? A internet. Peraí, esse daqui já é o complemento, é o predicativo, né? Então, apaga aí para mim. Considera o quê? A internet. Eu vou precisar usar isso aqui agora. A expressão, uma fábrica de mentiras. Quem é uma fábrica de mentiras? Só a internet. Esse termo é um predicativo, que se refere à internet, que é o objeto direto. Como se classifica, então, esse predicado? Predicado, verbo, nominal. Ele não tem os dois? Ele não tem as duas características? Um verbo de ação e também um predicativo? Então, ele é um predicado, verbo, nominal, pois há um verbo significativo, pois há um verbo significativo, que no caso é considera, e ele é um verbo transitivo direto, mais objeto direto, que é a internet, e mais um predicativo do objeto,
que é uma fábrica de mentiras, certo? E eu vou parando por aqui, deixando vocês com essas explicações. Vocês fizeram uma pesquisa sobre os tipos de predicado. Numa aula ao vivo, a gente vai conversar sobre isso, tá? E vou ver hoje ainda se há a possibilidade de passar uma videoaula para vocês, tá bom? Então, depois desse vídeo, mais um outro, sugestão no YouTube, para vocês acompanharem mais ainda essa explicação que dei para vocês. Eu agradeço a atenção, tenham todos um bom dia, bons estudos aí. Tchau!